Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Próximo domingo 26 será o segundo domingo pós-Páscoa e o texto que os cristãos têm diante de si é o texto de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Para refletirmos um pouco sobre este texto, temos connosco, uma vez mais, a pastora Miriam Lopes. Pastora Miriam Lopes, continuo a agradecer esta disponibilidade neste tempo de crise para nos ajudar nesta forma um bocadinho diferente dos programas do Mosaico Ecuménico. O texto que temos diante de nós é um texto subejamente conhecido, é o encontro que acontece entre o ressuscitado e os dois discípulos a caminho de Emaús. É uma página de teologia, de pedagogia. Como é que a pastora Miriam pode nos expressar um pouco o sentido deste texto? Isto é uma história impressionante, porque os discípulos partiam derrotados da situação de que tinha acontecido em Jerusalém com a morte e o sepultamento de Jesus, e iam derrotados e acabrunhados. Jesus aparece-lhes de repente e pergunta o que é que se passa, e eles ficam estranhos que ele não saiba do que é que eles poderão estar a falar. Toda a gente não falava de outra coisa. E ele começa-lhes a explicar que tudo aquilo estava previsto nas profecias, desde Moisés, por todo o Antigo Testamento, como nós chamamos hoje, por toda a Bíblia, estava anunciado que o Cristo teria que sofrer e que teria que padecer. E começa-lhes a abrir as Escrituras, é o que eles dizem, é o que diz São Lucas, e nessa perspectiva eles acabam por ir compreendendo que tudo faz parte de um grande plano que estava consignado nas páginas das Escrituras. E quando chegam à terra já à tarde, e certamente porque queriam continuar a ouvi-lo e não queriam desligar-se dele, fazem questão que ele fique com eles, e quando eles se sentam à mesa, ele pega num pequeno pão e quando parte e abençoa, eles reconhecem que afinal de contas ele é aquele de quem eles estavam a falar, que estava vivo e que eles não tinham tido capacidade de o reconhecer. No instante em que eles o reconhecem é quando ele parte o pão. E quando ele parte o pão, eles reconhecem-no e ele desaparece. Mas eles dão-se conta que Jesus esteve o tempo todo com eles e que, portanto, o Espírito lhes movia os seus corações quando ele lhes abria as Escrituras, quando ele lhes explicava. Ele comunicava com eles espiritualmente ao seu nível mais profundo deles. E o que isto nos leva nesta perspectiva a ponderar é: ele revela-se no partir do pão. Partir o pão quer dizer comer com, estar à mesa, comungar. E o que isto nos diz é que Jesus não precisa de uma grande assembleia, não precisa de uma grande multidão para se revelar a cada um de nós. Quando nós nos sentamos à mesa e partimos o pão, como ele teria feito muitas vezes em muitas refeições anteriores, ele revela-se-nos naquele gesto de nós estarmos em comunhão uns com os outros à mesa. E isto eu levo para a dimensão que nós hoje também podemos trazer para a nossa realidade presente. Jesus pode revelar-se apenas em partilhar uma refeição connosco. A sua refeição será espiritual, a sua refeição connosco será a comunhão que ele faz no âmago da nossa intimidade e da nossa vida. Para uma pessoa que esteja sozinha em casa, de quarentena, impossibilitada de comunicar com os outros, não quer dizer que Jesus não possa, no meio da nossa dor, da nossa desilusão, da nossa falta de esperança, das nossas impotências, ele revelar-se no íntimo da nossa intimidade, porque, como está escrito no Apocalipse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Claro. Qualquer pessoa, no mais profundo da sua angústia, pode receber esta bênção de Jesus diz: tudo foi como planeado para que eu hoje esteja vivo e possa comunicar com cada um de vós e contigo no íntimo do teu ser, e comungo da revelação do Espírito e do alimento da alma e do ânimo e da força e da esperança que nunca mais se acabam. E eu acredito que é essa a mensagem que Jesus neste dia nos dá a cada um de nós. Obrigado, pastora Miriam. Porventura ainda serão
muitos aqueles que estão em quarentena e afastados do convívio, da comunhão da Igreja, que é importante também, Claro. mas é importante ter esta noção e aí eu faço-lhe ainda esta pergunta, esta dimensão da Igreja que está disseminada, da Igreja que está também nas suas próprias casas, tem muito a ver com o futuro. Tem muito a ver com o futuro, tanto mais que é a forma da Igreja sobreviver. Houve o tempo das catacumbas, em que a Igreja passou underground e passou a ser quase clandestina, mas ela espalhou, não é? Como o vírus que se espalha, a força do Espírito é muitíssimo mais forte e ela consegue nos fazer com que as coisas que são más se transformem em motivo de bem e de enriquecimento e de vida e de força, e de uma força muito mais superior às coisas materiais deste mundo, porque o Cristo vivo e ressuscitado pelo seu Espírito, não é? Nos faz ultrapassar as nossas quarentenas e os nossos isolamentos. E, portanto, nesta perspectiva, eu creio que a forma do cristianismo preservar para o futuro será preservar no âmbito da família, de uma refeição, de 2 ou 3 amigos, porque aí Jesus manifesta-se, o Cristo ressuscitado. Muito obrigado, uma vez mais, pela sua contribuição. Muito obrigada. Chegamos ao fim, voltaremos a estar convosco agora no próximo dia 14 de maio. Até lá, o nosso desejo é de que fiquem bem, fiquem com Deus.